E aí, galerinha do oitavo ano, beleza? Pura sem mistura, professor Rogerson aqui com vocês do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha, vamos lá. Pessoal, nossa aula de hoje, ciências, vamos falar sobre a defesa do organismo, ou também conhecido como sistema imunológico, né? Muito bem, que é o que vai prevenir você das doenças aí, quando entra algum organismo estranho aí, um micro-organismo estranho, uma bactéria, um vírus, seja lá o que for no seu organismo, então o seu organismo vai se defender, certo? Muito bem. Capítulo 11, páginas 155 a 162. Show de bola. Pessoal, só mostrar para vocês aqui o planejamento desse mês, para vocês já ficarem atentos aí, tá bom? Teremos 5 encontros, ó, dia 1º, dia 8, dia 15, dia 22, dia 29. 4 encontros com aulas normalmente. Um encontro do dia 22 vai ser correção de exercícios, certo? E o encontro do dia 29 vai ser a nossa avaliação, certo? Eu não coloquei seminário aqui porque eu vou ver daqui para lá, tá bom? Provavelmente nós vamos fazer uma prova tranquilo e calmo, baseado nesses dois capítulos, ó, capítulo 11, capítulo 12, certo? Então provavelmente vai ser uma prova, tá? Mas 99% de chance de ser uma prova, beleza? Mesmo estilo que foi a prova de matemática, né? Um gabaritozinho, certo ou errado, pra você marcar e tal, aquele jeito. E eu vou receber as atividades também no dia 29. Lembrando que as atividades, ó, capítulo 11, capítulo 12, são as questões, né? E tá aqui eu coloquei até as páginas, ó, das questões do capítulo 11, páginas 163 a 166. Capítulo 12, páginas 179 a 183. As questões estão aqui. E aqui os temas dos capítulos, né? A defesa do organismo, que vamos estudar hoje, capítulo 11. Capítulo 12 vai ser dividido em duas aulas, certo? 2 encontros. A respiração e a excreção. Beleza? Então, muito bem. Pessoal, o seguinte, ó. Se organize para não deixar tudo para a última hora. Se você observar aqui, você tem 4 páginas de exercício nesse primeiro capítulo e você tem mais 4 com 5 páginas nesse outro, né? Pode contar aí, ó. 63, 64, 65, 66 e 79, 80, 81, 82, 83. Então no total você tem 9 páginas. Dividido, pessoal, para 4 encontros, ó. 4. Se você fizer aqui 3 páginas por encontro, ó, em 3 encontros você faz tudo, ó. São 9. Então divida para 3 encontros. Vou colocar só 3. 9 dividido por 3, você faz 3 páginas por encontro. E você conclui tudo. Então, pessoal, não deixe para fazer na última hora não, certo? Porque eu vejo aí que às vezes tem aluno que se aperreia e diz: ah, professor, atividade demais, professor. É porque você deixa para fazer tudo na semana da prova. Então faça isso não. Hoje, quando terminar a aula, aí geralmente a nossa aula é em torno de 40 minutos, 50, 1 hora e pouco, né? Varia, né? Aí você tem mais tempo ainda para ir fazer as atividades. Faz lá 2 páginas, 3 páginas, nessa média, né? 2, 3 páginas, 2, 3 páginas por cada encontro. Quando for no final do último encontro aqui, ó, tu vai ter feito tudo, entendeu? Então é moleza, moleza. Bem tranquilo aí, certo? Então segue essa orientação que dá tudo certo. Beleza. Pessoal, vamos lá. Defesa do organismo. Nós poderíamos resumir essa aula em pouca coisa, certo? Porque é o seguinte, a defesa do organismo é o seu sistema imunológico, que é o que vai te defender das doenças, tá bom? Quando vem algum vírus ou alguma bactéria entra no teu organismo para poder causar alguma doença lá, aí o teu sistema imunológico vai se proteger. Então são aquelas células lá responsáveis pela parte da defesa do teu organismo que vão combater, né? Essas células vão combater os micro-organismos invasores aí. Tá certo? Então assim, pessoal, esse capítulo ele é leitura. Infelizmente, assim, não tem assim coisa muito prática em si, cálculo para fazer essas coisas não. É mais leitura, certo? Você tem que ler
para saber o que existe dentro do sistema imunológico. Então, assim, para te incentivar, eu vou fazer as leituras aqui e qualquer coisa vou comentando alguma coisa, mas é mais leitura. Botar 99% aqui é só leitura mesmo, certo? Então tem que ler, tem por onde correr não. Então é o seguinte, ó, o sistema imunológico ele corresponde às células e aos órgãos responsáveis por defender, ó, certo? Defender. Deixa eu mudar a cor dessa caneta aqui para vermelho para ficar mais destacado. Ó, o teu sistema imunológico é a defesa do organismo. É por meio do sistema imunológico. Aí você me pergunta, professor, e o que é o sistema imunológico? Aqui, ó, são as células e os órgãos responsáveis por defender o nosso corpo dos invasores. Ok? Isso é o teu sistema imunológico. São as células e os órgãos responsáveis por defender o nosso corpo dos invasores. Entendeu? Presta atenção que isso aqui é questão de prova, hein? Dá bonitinho, dá? Primeira questão assim logo. Pá, bufo. O sistema imunológico não corresponde às células e aos órgãos responsáveis por defender nosso corpo dos invasores. Aí, certo ou errado? Aí eu vou e coloco assim, ó. Não, né? O sistema imunológico não corresponde às células e aos... Pegadinha, né? Aí tu vai dizer lá se tá certo ou tá errado. Eu digo, não, professor, tá errado, porque eu só disse na aula que ia botar o não aí, ia inserir esse nomezinho só para confundir a gente. Pois é, fica ligado, né? Muito bem. Esse sistema, né, que é o imunológico, é integrado ao sistema sanguíneo e linfático e compartilha com eles alguns órgãos, como a medula óssea e os linfonodos. Neste capítulo entenderemos como é que nosso corpo nos defende de micro-organismos invasores e evitando infecções e doenças. Beleza? Então, a defesa do organismo, sistema imunológico. Sistema imunológico, o que é? Células e órgãos responsáveis por defender o corpo. Pronto. Entendeu? Muito simples aí a definição, né? Então, vamos lá. Aí, os componentes do sistema imunológico. Ele é um conjunto de células, tecidos e órgãos responsáveis pela defesa de nosso organismo contra vírus, bactérias e substâncias nocivas, certo? Perigosas. Ele é formado, o sistema imunológico é formado por órgãos exclusivos dele próprio e por órgãos que também pertencem a outros sistemas do nosso corpo. Eita, questão bonita para a prova, né? Aí vou até marcar aqui para eu não esquecer. Aí, ó, que linda. O cara pegar e afirmar assim, ó. O sistema imunológico é formado apenas por órgãos pertencentes ao seu sistema. Eita, aí, ó, tá errado, né? É errado. Por que tá errado? Porque diz, ó, e também há outros sistemas do nosso corpo. O sistema imunológico é formado por órgãos exclusivos dele, né? Dele próprio, do próprio sistema imunológico, e por órgãos que também pertence a outros sistemas do nosso corpo. Nós vimos que nosso corpo tem vários sistemas, né? Sistema imunológico, sistema sanguíneo, sistema respiratório, sistema não sei como é que lá e tal. Então tem órgãos que servem assim, fazem parte de vários sistemas, certo? E o sistema imunológico ele tem órgãos exclusivos dele mesmo, que só são utilizados para o sistema imunológico, e tem órgãos que são compartilhados, vamos dizer assim, servem para outro sistema e também para o sistema imunológico, né? Então, uma questãozinha legal para a prova aí, né? O sistema imunológico, né, utiliza diversos mecanismos para defender o nosso corpo. Assim como qualquer outro sistema, ele pode adoecer, ó. Aí já pensou se eu colocar assim, ó, na prova, ó, outra questão linda de prova, né, ó. O sistema imunológico nunca adoece. Eita aí. Já pensou se eu afirmar isso aqui, ó. O sistema imunológico nunca adoece. E aí? Errado, né? Errado. O sistema imunológico também pode adoecer, entendeu? Ele pode adoecer, comprometendo a defesa do organismo. Aí quando o sistema imunológico adoece, aí o bicho pega. Quem é que vai te defender? É como se fosse um exército que tá ferido. Aí, não é? Quem é que vai defender? Tá entendendo? Então,
é problema. Por isso que a gente tem que cuidar do nosso sistema imunológico, beleza? Entre os elementos que compõem o sistema imunológico, destacam-se os leucócitos, que são os glóbulos brancos do nosso sangue, ok? Nós vimos lá quando estudamos o sistema sanguíneo, né, que tem os glóbulos brancos, os vermelhos, né, assim. Então os glóbulos brancos são responsáveis pelo nosso sistema imunológico. Aí tá em destaque, né? Destacam-se os leucócitos. Aí nós temos, além dos leucócitos, nós temos o baço, o timo, as tonsilas, o apêndice, as placas de Peyer, a medula óssea e os linfonodos. Então, muito bem, tem todos esses componentes aí no nosso sistema imunológico, beleza? Aí se eu botar na questão de prova lá também, ó, outra questão. Só daqui dá para tirar umas 3 questões, né? Eu dizer assim, o sistema imunológico é composto apenas pelos leucócitos. É errada grande, não? Porque tem o baço, tem o timo, tem as tonsilas, tem o apêndice, as placas de Peyer, a medula óssea e os linfonodos. Então, cuidado. Mas só aí já dá para tirar um bocado de questão para a prova. Legal fazer prova mesmo. Você deve estar percebendo que algumas dessas estruturas já foram vistas em outros capítulos, como o apêndice, por exemplo, né? Isso ocorre porque elas têm mais de uma função e, portanto, pertencem a mais de um sistema, o que nós vimos. Vamos conhecer alguns dos elementos que formam o sistema imunológico com mais profundidade? Sim, lógico, né? Temos que fazer isso. Como já estudamos os leucócitos e os linfonodos no último capítulo, vamos direcionar nossa atenção para outras estruturas. Então, não vai dar muita atenção aos leucócitos e aos linfonodos, né? Segundo ele está dizendo aqui. Muito bem. Os tecidos presentes no sistema imunológico que são capazes de produzir linfócitos são chamados de tecidos linfóides. Certo? Questão de prova. Até marcar aqui. Aqui mostrando as tonsilas, né? Tem as faríngeas, que são os adenoides, tem as tonsilhas palatinas, são as amígdalas, tem as tonsilas linguais, tem os linfonodos, ó, tem o timo, ó, que é um órgãozinho que fica aí na frente do coração, tem o baço aqui, fica por trás do estômago e tal. Os vasos linfáticos, muito bem, tem as placas de Peyer, que é quase na bacia, né? Por ali assim, apêndice secal, ó, tarará. E tem a medula óssea, que é dentro dos ossos, né? Tarará, tarará. Muito bem. Vamos pensar. Quais são as 3 estruturas celulares que participam diretamente do processo de fagocitose? Quais são? Eita, papai. E agora, José? Tararararará. Pessoal, preste atenção em tudo na aula. Se não entendeu, aí volta. Vê de novo. Porque tudo que eu estou escrevendo aqui pode cair na prova também, viu? Então, preste bastante atenção. Complexo Golgiense. Lisossomo. E fagossomo. Beleza? Então, ó, as 3 estruturas celulares que participam diretamente do processo de fagocitose: complexo Golgiense, lisossomo e o fagossomo, certo? Muito bem. Fagocitose é um processo aí que ajuda no sistema imunológico, certo? É o que acontece no sistema imunológico. Quando vem um micro-organismo e quer atacar as nossas células, aí a célula ela faz um processo lá que ela tipo cria uma bolsa, né? Cria uma bolsa para, vamos dizer assim, isolar aquele micro-organismo, aquela bactéria, aquele vírus, para ele não atacar a célula. Aí depois ele é destruído, né? Esse micro-organismo invasou lá, a bactéria ou o vírus, né? Ele é destruído e sai fora, né? É expulso, vamos dizer assim, da célula, entendeu? Então a fagocitose é um dos processos que ajuda nisso aí, tá bom? Vamos já ver mais detalhado a teoria aí. Dei só uma pincelada aqui. Leucócitos, pessoal. Como já vimos no capítulo
sobre circulação, existem vários tipos de glóbulos brancos. Eles possuem formas e tamanhos diferentes e cada um tem uma função determinada no sistema imunológico. Observe os 5 tipos de leucócitos na imagem abaixo. Aqui são 5 tipos de leucócitos. Ok? Tem o monócito, que é o macrófago, tem o basófilo, tem o eosinófilo, que é o acidófilo, tem o neutrófilo e tem o linfócito. Ô, nome bonito para botar nos meninos, né? Já pensou? Ei, basófilo, ó, basófilo, monócito, menino, não mexe nisso aí não, menino, tu só quer ser o macrófago, é? Ô, nome é esquisito. Vamos lá. Quando os monócitos saem do sangue para os tecidos, eles recebem o nome de macrófagos. Só quer dizer macrógrafos, ó. É macrófagos. Que é esses aqui, os monócitos, né, ó. Ele está dizendo que quando ele sai do sangue para os tecidos, ó. Quando os monócitos saem do sangue para os tecidos, então eles recebem o nome de macrófagos, ok? Os glóbulos brancos, pessoal, eles atuam de duas maneiras na defesa do organismo: na produção de anticorpos, certo? Os linfócitos produzem anticorpos, que são as proteínas que reagem com as substâncias tóxicas neutralizando-as. Então, os anticorpos é para neutralizar essas substâncias estranhas, né, que entram no nosso organismo. Essa produção não é contínua, não é todo tempo que fica produzindo os anticorpos, não. Só se inicia quando o organismo é exposto a um antígeno, tá bom? Então, o anticorpo ele não é produzido a todo instante, é só quando entra um micro-organismo lá, que é o antígeno, né? Ó. O que é o antígeno, professor? Quando a gente ouvir falar aqui, o antígeno é um micro-organismo, uma substância que provoca a produção de anticorpos. Então, é um micro-organismo estranho ao corpo. Tudo que é estranho ao corpo, pessoal, que entra lá no nosso corpo, o corpo tem a tendência de produzir um anticorpo para combater, entendeu? Ah, tem uma coisa estranha aqui, puf. Lembra da transfusão de sangue que nós estudamos lá no sistema sanguíneo, não foi? Que tinha negócio do fator RH+, RH-, não sei o que, sangue A, B, A, O, né? Então nós vimos lá que tem um sangue que tem a proteína, por exemplo. Ah, o sangue A tem a proteína A, né? Tem a proteína A. Aí, onde é que está o problema? Se ele for receber do sangue B, vai dar problema, não? Por quê? Porque o sangue A tem a proteína A, o sangue B tem a proteína B. Quando o sangue B chegar no A, aí tem um antígeno aqui, ó. Porque o sangue B vai levando a proteína B, ó. Mas o sangue A só é para ter a proteína A, bebê. Não é para ter a proteína B. Aí esse B se torna um antígeno. Por quê? Ele é um micro-organismo. É um corpo estranho. Então o sangue A que está aqui, que é o natural daquela pessoa, ele vai combater o próprio sangue que ele está recebendo na transfusão. Aí por isso que não dá certo. Entendeu? Então essa é a ideia. Aí por que o sangue O ele é o doador universal, né? Chamado de doador universal. Porque o sangue O ele não tem essas proteínas. Certo? Que é as proteína A, proteína B, a gente chama, né? Então ele não tem. Então ele pode ir lá normalmente. Quando o sangue O chegar aqui no A, ele vai olhar, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa errada aqui, algum corpo estranho. Ah, tem não. Porque o sangue O nem tem a proteína A e nem tem a proteína B. Então ele pode doar para o A e pode doar para o B. E ainda pode doar para o AB também. Entendeu? Então o O vai doar para todo mundo aí, no final da história, né? Porque ele nem tem a proteína A e nem tem a proteína B. Aqui eu tenho a proteína B, no sangue AB eu tenho as duas proteínas, né? Por isso que o AB recebe do A. Porque quando chegar aqui a proteína A, não vai achar estranho, porque já tem. E recebe do B também, ó. Porque quando a proteína B chegar aqui, já tem. Então não vai produzir nenhum anticorpo. Não tem nenhum antígeno, não tem nenhum micro-organismo estranho. Entendeu? Então é por isso que funciona desse jeito. Tudo que entrar estranho no corpo, até o sangue. Se entrar um sangue diferente, aí o corpo vai criar o nosso organismo vai criar um anticorpo para combater aquele corpo estranho que entrou ali, certo? Então, quando falar em antígeno, não o confundam com anticorpo. Anticorpo é algo positivo, vamos dizer assim, que o teu corpo vai produzir para combater as coisas estranhas que entrarem nele. O antígeno é justamente o corpo estranho que está entrando lá, certo? No teu organismo. É um micro-organismo, uma substância que provoca a produção de anticorpos.
Por que que ele provoca a produção? Porque ele é algo estranho naquele organismo, certo? E também tem a fagocitose. Os glóbulos brancos atuam também na fagocitose. O que é a fagocitose? Os macrófagos, ó, o que são os macrófagos? São os monócitos, quando ele sai do sistema sanguíneo, né? Ó, sai do sangue e vai para os tecidos. Ó. Os macrófagos e os neutrófilos englobam as toxinas ou micro-organismos invasores. Então vamos supor que tu tem a célula aqui, né? Um exemplo. Aí vem um micro-organismo aqui, ó, para eu vou te atacar, eu vou te atacar. Não, bebê. Aí o que é que acontece, ó? Ele vai, ó, circula, certo? Ó, forma uma bolsa, tá vendo? Eles englobam as toxinas, ó. Então aqui eu tenho a minha célula, né? Tem um núcleo aqui e tal. Aí tem a membrana plasmática, né? Tal. Muito bem. Tem um citoplasma aqui no meio. Aí, ó, na membrana plasmática ela vai, ó, engloba ali aquela bactéria, né? Vamos supor. Aí ela vem aqui pra dentro, ó. Vem pra dentro da célula, mas só que agora tá envolvida numa bolsa já que foi como se fosse um pedaço da membrana plasmática, né? Que ela tem esse poder, né? De englobar e não se romper, né? Vamos dizer assim. Ela engloba e não se rompe. Aí, ó, forma uma bolsa chamada fagossomo. Fagossomo não tem um acento no O, né? Fagossomo, certo? Então essa bolsazinha aqui, ó, agora é um tal do fagossomo. Fagossomo. Beleza? Não tô fazendo a letra muito bonita aí porque tá escrito ali, é só pra você ter ideia. Certo? Fagossomo. Aí, o que que acontece em seguida, ó? Os antígenos são digeridos e os resíduos são eliminados da célula. Aí aqui dentro ele vai levar a peia, ó. Né? Vamos supor, né? Leva a peia aqui dentro. Aí ele acabou com esse bicho aqui, ó. Acabou. Aí esses antígenos aí, que eram os micro-organismos estranhos, né? Eles são digeridos, quebrados, Aí pronto, acabou com ele. Aí depois eles são eliminados da célula, né? Ó, vem aqui pra fora. Aí vai pro mato, certo? Entendeu isso aí? Como é que funciona a coisa? Desse jeito. É isso aí mesmo. Ó, quando ocorre uma infecção, todas as células de defesa se dirigem para o local atingido através do sistema cardiovascular. Chegando lá, passa para os tecidos do corpo humano através dos capilares sanguíneos e atacam os antígenos. O processo de passagem dos leucócitos dos capilares para os tecidos recebe o nome de diapedese. Diapedese, né? Diapedese. Nós estudamos o sistema sanguíneo, né? Que eu tenho as veias, aí tem os capilares, né? Que são os vasos bem fininhos. Aí aqui, ó, se une com as artérias, né? Ó. As artérias, vamos supor aqui as artérias, tem o coração. Aí as artérias aqui, o sangue vai assim, tem os capilares aqui, né? Aí aqui as veias voltando para o coração, né? Aqui são os capilares, é o que une as artérias com as veias. Aí o processo de passagem do leucócito dos capilares para os tecidos recebe o nome de diapedese. Isso é o que acontece aí com os glóbulos brancos, né? Os leucócitos. Aí o glóbulo branco, ó, tá vendo a bactéria? Aquele desenho lá que eu fiz, ó. Aqui, ó. Ele tá mostrando aqui, ó. Tem um glóbulo branco, aí tem a bactéria. Aí o que é que vai acontecer, ó? Tá vendo aqui o segundo processo? O que é que acontece? Ó, esse glóbulo branco ele começa a envolver, ó, as bactérias, ó, criando uma bolsa, né, ó. Esse processo aqui é chamado de pseudópodos, certo? Pseudópodos. Aí ele envolve numa bolsa, aí chega aqui dentro, ó. Tá vendo? Tá dentro do glóbulo branco, ó. Dentro do leucócito ali, ó, né? Ó, desse glóbulozinho branco lá, que é a tua célula de defesa. Aí a tua célula de defesa foi lá, englobou, né, as bactérias, aí elas ficam aqui dentro. Aí aqui as bactérias vão ser quebradas, né? Leva peia bem muito, aí quebra todinha, aí depois joga fora, nos resíduos. Aí se bora, rapaz, sai daqui, você tá pensando o quê? Ora, mas rapaz, meu glóbulo branco aqui é forte. Meteu o pé nas bactérias e mandou elas embora, entendeu? Aqui é o que acontece na fagocitose, tá vendo? Esquema da fagocitose. Show de bola. Durante o processo infeccioso forma-se o pus, né? O que é o pus, pessoal? É o pus, professor. Tenha calma.
Eu vou já lhe dizer o que é. É uma secreção de cor amarela que contém, ó, micro-organismos, leucócitos e células mortas. Tá entendendo? Que é, tá expulsando tudo aquilo. Teve um processo infeccioso ali e tal, né? Aí agora tá expulsando tudo de ruim que ficou daquela infecção. Aí é o pus, certo? Muito bem. Medula óssea, vamos lá. Para a medula óssea. Pessoal, se você quiser dar uma pausazinha no vídeo, né? Beber uma água, faça isso. Dê uma pausazinha aí que eu vou beber água aqui também. Ai, como é bom. Vamos lá. Muito bem, muito bem. Ok. Medula óssea, pessoal. É um tecido gelatinoso que se localiza no interior de nossos ossos. Certo? Essa é a questão boa de prova. Vou até marcar aqui. Já pensou se eu colocasse assim, ó? A medula óssea é um tecido gelatinoso que se localiza no exterior de nossos ossos. Aí tu vai lá e coloca certo, não é? Aí eu vou e coloco lá no gabarito errado. Mas tu não vai colocar certo, porque tu é expert. Aí tu vai marcar errado se eu colocar assim, né? No exterior do nosso... Não, pera aí. A medula é um tecido gelatinoso que se localiza no interior. Ah, papai. No interior dos nossos ossos. Beleza. Existe um tipo específico de medula óssea que é chamado medula vermelha. A pessoa bota lá medula branca. Aí tu, eita, e agora? Tô frito. Que é responsável pela produção das células sanguíneas. Muito bem. A maior parte dos leucócitos de nosso corpo é produzida nesse órgão, na medula. Especialmente um tipo de glóbulo branco bastante importante para o sistema imunológico, são os linfócitos. Então eu coloco lá os linfócitos, né? A maioria e tal, especialmente um tipo e tal. Os linfócitos não são produzidos. Vamos supor assim, eu coloco assim, a medula óssea não é capaz de produzir os linfócitos. Ixi, tá errado, professor. Ora, se é um dos que o linfócito é um dos principais são produzidos lá na medula óssea, entendeu? Fica ligado. Ó, o timo, pessoal, outro componente do sistema imunológico. É um órgão que se localiza no tórax, na frente da parte superior do coração. Ele é dividido em duas partes e possui coloração rosa acinzentada. Então, olha a localização do timo aí, ó. Esse órgão cresce desde o nascimento até a adolescência, quando então passa a regredir, diminuindo de tamanho e tendo seus tecidos transformados em gordura, certo? Principal função do timo é o quê? Produzir linfócitos. Questão bonita. Vou até marcar. Os linfócitos produzidos no timo são chamados de linfócitos T. Essas células são essenciais para nos defender de vírus e bactérias. Vou marcar também, olha. Rapaz, dá pra fazer essa prova com umas 20 questões aí, mano. Que beleza! Baço. O que é o baço? É um órgão de formato oval que se localiza atrás da parte esquerda do estômago, ó. Tá aqui o baço, ó. Atrás da parte esquerda do estômago, e tá aqui o timo, né, ó. Na parte superior aí do coração. Ele desempenha várias funções em nosso organismo. Todo o sistema cardiovascular, tanto no sistema cardiovascular quanto no imunológico. Aí, o baço. O baço, ele tem função aí tanto no sistema cardiovascular quanto no sistema imunológico. Questão de prova. Uma de suas funções é armazenar monócitos e linfócitos durante a filtração do sangue. Olha a função dele, ó. Esses leucócitos ajudam na remoção de restos de células, substâncias nocivas e micro-organismos invasores. Muito bem. Tecidos linfóides associados às mucosas. Vamos lá. Além dos órgãos que já estudamos, existem alguns tecidos formados por pequenas concentrações de células linfóides associadas às mucosas que se espalham ao longo do corpo.
Esses tecidos são temporários, pois aparecem e desaparecem de acordo com a necessidade imunológica do organismo. São esses tecidos linfóides, né? Eles aparecem e desaparecem. Eu vou até marcar aqui, isso é uma questão legal. Ó, esses tecidos são temporários, tecidos linfóides, né? Ó, dos órgãos que nós estudamos, tem alguns tecidos formados por pequenas concentrações de células linfóides associadas às mucosas. Esses tecidos são os tecidos linfóides, ó, são temporários, desaparecem e desaparecem de acordo com a necessidade imunológica do organismo. Já pensou se eu coloco lá? Os tecidos linfóides são permanentes, sempre produzidos pelo organismo, independentemente da necessidade imunológica. Ah, é errada grande, né? Porque eles são temporários, ok? Então, preste atenção nisso aí. Apesar disso, há alguns agrupamentos de tecidos linfóides que se fixaram nas mucosas do tubo digestório e podem ser considerados órgãos. São as tonsilas, as placas de Peyer e o apêndice secal. As tonsilas se localizam na faringe, as placas de Peyer na segunda parte do intestino delgado, que é o íleo, e o apêndice secal no seco, que é a primeira parte do intestino grosso. Esses tecidos têm a função de proteger o organismo dos invasores que penetram em nosso corpo através do tubo digestório, né? Essas estruturas aqui, elas protegem ajuda a proteger quando você ingere, vamos dizer assim, né? Quando você ingere alguma coisa, né, através do tubo digestório, e você ingeriu uma coisa que não é boa, certo? Para o seu organismo, é um corpo estranho, você ingeriu, pá. Então essas tonsilas aqui e tal, a placa de Peyer, o apêndice secal, que tá ali, faz parte do tubo digestório. Então eles vão ajudar a proteger desses micro-organismos que entraram pelo tubo digestório, ok? Existem 3 tipos de tonsila: as tonsilas faríngeas, também chamada de adenoides, as tonsilas palatinas, que antigamente era chamada de amígdalas, e as tonsilas linguais. Elas são responsáveis especialmente pela proteção da cavidade nasal, da cavidade oral e da faringe. Muito bem. Aí tá aqui a foto, né? A tonsila faríngea, a palatina, que é do palato, né? E a tonsila lingual. E aqui a vista, que é a frontal, né? E aqui a vista lateral. Muito bem. Aprenda mais. O estresse, pessoal. Cuidado para quem é estressado aí, né? Eu não conheço ninguém estressado nessa turma. 8º ano, deixa eu ver aqui. 8º ano, estressado. Não conheço não. Todos os meus alunos são excelentes. Ó, o estresse, pessoal, eleva os níveis de adrenalina, e cortisol, que é um imunodepressor. Preste atenção, o estresse ele vai te dar depressão. Ele vai baixar o seu sistema imunológico. Ele é um imunodepressor, certo? Diminui o teu sistema imunológico aí. A vida sedentária também, ó, acumulam-se nos músculos os radicais ácidos, reduzindo o pH do corpo. Com a vida sedentária você tem um organismo mais ácido, certo? Você vai acumular, ó, acumula no músculo os radicais ácidos, reduz o pH. Aí se você viver uma vida sedentária, o teu sistema ele vai ser mais ácido, ele vai ser até mais propício para proliferação do câncer, entendeu? Porque ele se desenvolve em ambientes ácidos, o câncer, certo? Então tu tem uma vida sedentária, a probabilidade de ter um problema assim, não tô jogando praga não, pelo amor de Deus, entenda. Tô falando da ciência, né? É o que a ciência está dizendo aí. Se a vida sedentária produz um ambiente mais ácido, um organismo mais ácido, então você vai ter facilidade para desenvolver um câncer ou alguma outra doença que seja advinda de ambientes, ou se desenvolva facilmente em ambientes ácidos, entendeu? Então saia da vida sedentária, levanta a bunda da cadeira, entendeu? Vai praticar exercício físico, fazer caminhada, vai andar de bicicleta, né? Tem uma aluna do 8º ano aí que gosta de andar de bicicleta, né? Não tô lembrado quem é. Eu acho que é aquela que me faz raiva que só. Ou é eu que faço raiva a ela? Não sei. Tu me diz aí depois, se é eu que faço raiva a tu ou se é tu que me faz raiva.
Aí assim, ó, vocês têm que praticar exercício físico, entendeu? Pratica exercício físico para se manter em forma e baixar o estresse para elevar o sistema imunológico, entendeu? Muito bem. O ar-condicionado também, ó, ele desidrata o ar, resseca as mucosas e produz desequilíbrio térmico no organismo. O ar-condicionado nem sempre é bom, né? Nem sempre. Então, cuidado aí também para não usar em excesso, né? E outros hábitos que são prejudiciais também, né? O tabagismo, que é o fumo, né? Fumar, alcoolismo, uma cachaça, pinga, drogas, excesso de remédios farmacológicos, muito cuidado, né? Tá tomando remédio por tudo no mundo. Procure ter uma vida mais natural possível, certo? Para que o seu organismo possa se defender melhor. Entendeu, pessoal? Aqui se lembre do tema, defesa do organismo. Então, aplique para a sua vida isso aqui, você vai ter uma vida mais saudável. Prática de esporte sem orientação e de forma abusiva. Cuidado, você também não pode praticar esporte de forma exagerada, não. Certo? Eu tenho estudado algumas coisas sobre isso aí, prática de exercício físico. E, por exemplo, se você faz um exercício físico hoje mais puxado, né? Vamos dizer que hoje tu exagerou, deu uma puxada maior. Amanhã tu não faz do mesmo jeito, não. Tu maneira, entendeu? Dá maneirada, que é pro corpo, né? Tomar fôlego, ele revigorar as forças e tal. E às vezes, dependendo do exercício que tu faz, o teu corpo precisa de 2 dias para se recuperar, entendeu? Vamos supor que tu tá indo pra academia, aí tu pega aqueles pesos, malha peito hoje, né? O cara, né? O homem aí quer ficar com o peitão bem, né? Musculoso. Aí tu malhou o peito hoje pesado. Aí, macho, mas eu quero que o meu peito fique logo, né? Musculosão ligeiro. Aí tu vai amanhã de novo no peito de novo. Não, pera aí, macho, tenha calma. Você não pode praticar nenhum esporte ou alguma outra atividade física de forma abusiva, certo? Tem que ser dentro dos limites do teu corpo, do teu organismo. Então tu malhou peito hoje, amanhã não malha peito não, deixa descansar, deixa passar aquelas dores, né? Porque geralmente quando a gente malha alguma parte do corpo fica meio dolorido, né? Que é normal. Aí deixa passar aquelas dores ali para poder malhar de novo, certo? É um processo, é algo lento às vezes. Não vai querer uma evolução rápida não, que pode se prejudicar, tá bom? Muito bem. E aí essas coisas que foram citadas aqui, eles reduzem a imunidade, tá bom? Como a falta de sono enfraquece a imunidade? Por que pessoal, que a falta de sono enfraquece a imunidade? É justamente por isso. Porque vai causar esse estresse, certo? Vai causar um estresse. No que você dorme pouco, você acaba ficando estressado, com a mente cansada, certo? E aí você tem que procurar tratar essa insônia. Se você tem problema para dormir, não consegue dormir bem, então procure tratar isso aí, tá bom? E um dos tratamentos naturais, pessoal, é a boa alimentação e atividade física. Entendeu? Pode colocar isso na sua cabeça. Se eu tiver uma alimentação saudável e tiver uma vida ativa na questão de atividade física, fizer caminhada, ou ciclismo, ou academia, tudo dentro do limite, você vai conseguir dormir bem, você vai conseguir relaxar melhor, você vai ter menos estresse e por aí vai. A nossa vida, ela precisa disso, né? Até para seu sistema imunológico vai ajudar também, tá bom? E aqui cuidado, cuidado com os açúcares, beleza? O refinado, doces, sorvete, chocolate, refrigerante, bolo, demais guloseimas. Eita, tudo que nós não gostamos, né? Isso aqui, a gente nem gosta disso aqui não, de jeito nenhum. Eu tô até vendo a cara de gente aí se lambendo, né? Delícia, um sorvete, ó. Eu já comi um pouquinho aqui. Um sorvetezinho com chocolate dentro, ó. Aquela festa de aniversário, rapaz, refrigerantezinho com bolo, tava gostoso, né? Cuidado, viu? Cuidado, porque é um depressor do sistema imunológico. Esses açúcares aí, ó. Ele baixa o teu sistema imunológico e não deve ser consumido por aqueles que já têm redução da imunidade. Se você já tem problema, né, com alergias, você já tem problema assim, tem facilidade de adoecer, evite isso aí ao todo. Acima de tudo, né? Acima de Deus não, lógico, né? Que Deus é acima de tudo. Estou dizendo na sua questão alimentar. Evite. Se você já tem facilidade de adoecer, evite esse tipo de alimentação aí, certo? E se você não tem facilidade de adoecer, se previna, reduzindo o consumo,
tá bom? Indivíduos com herpes de repetição, problemas de cândida, HIV, infecções recorrentes da garganta ou do ouvido, certo? Tem algumas pessoas que já têm essa redução de imunidade. Se uma pessoa tem alguma dessas doenças, ó, ela tem redução de imunidade, certo? Ó, herpes de repetição, problema de cândida, HIV é uma doença no sistema imunológico. Lembra que eu disse lá que o sistema imunológico também pode adoecer? HIV é uma das doenças do sistema imunológico, ele enfraquece total o sistema imunológico. A pessoa pode morrer até de uma gripe, né? Porque o sistema imunológico está enfraquecido por causa do HIV, que é a AIDS, né? Infecções recorrentes de garganta ou de ouvido também diminui o teu sistema imunológico. Então evita, né, esses alimentos se você tem algum desses problemas aí. Vamos para frente? Que atrás vem gente. Vamos lá. O organismo contra-ataca, ou seja, os seus mecanismos de defesa. Para realizar a defesa de nosso corpo, o sistema imunológico conta com diversos mecanismos diferentes. E esses mecanismos podem ser organizados de vários modos, de acordo com a classificação que escolhermos. Vamos ver algumas dessas classificações. Inicialmente podemos dividir os mecanismos de defesa em inatos e adquiridos. Então o mecanismo de defesa ele pode ser inatos ou adquiridos, certo? Inatos ou adquiridos. Os inatos, vamos lá, são aqueles que estão presentes desde o nascimento. Aí, ó. Aí, questão linda de prova essa. A gente pode inverter, né, a definição para o cara se confundir, né? Porque prova tu sabe que é assim, né, pessoal? Né? Ah, professor, é ruim que tá confundindo a gente. Não. Prova é para provar o teu conhecimento, entendeu? Então se liga no movimento. Aí eu colocar defesas inatas são aquelas que não estão presentes desde o nascimento. Aí, não, inata é porque já vem com vocês. É uma coisa inata, tá com você desde a natureza, da sua natureza. Já nasceu contigo, cara. E moça, mulher, menina. Elas são as primeiras barreiras contra micro-organismos invasores e agem imediatamente. Por isso também são conhecidas como defesas primárias. Aí, as defesas inatas são conhecidas também como defesas secundárias. Questão de prova, hein? Aí tu... Ah, é mesmo, né? É não, papai. Defesas inatas são conhecidas como defesas primárias. Sua defesa não é específica, o que significa que todas as substâncias invasoras são tratadas do mesmo modo pelas defesas inatas. Muito bem. Ó, a pele e as mucosas são algumas das principais barreiras físicas contra os invasores. Preste atenção nas barreiras, ó, físicas contra os invasores. Elas mantêm respectivamente, ó, queratina, elas contêm, né, respectivamente, queratina e muco em sua superfície, substâncias que retêm elementos estranhos, impedindo que eles invadam o organismo. Já os pelos formam uma rede que filtra as impurezas do ar. Alguns sucos digestivos, como a saliva e o suco gástrico, também são exemplo de defesa inata, pois possuem substâncias que atacam as bactérias presentes nos alimentos, certo? Então, às vezes a gente tá com um pelo no nariz, né? Aí quer cortar todinho. Não, pera aí. Corta só aqueles pedaços, mas que tá saindo fora do nariz, para não ficar feio demais também, né? Mas deixa os pelinhos lá dentro, porque eles estão filtrando a impureza do ar, entendeu? Faz parte do teu sistema imunológico. E do teu sistema imunológico inato, certo? Que é natural, nasceu contigo. Ó, a inflamação também é uma reação natural de nosso organismo para nos defender dos invasores. A inflamação, né? É uma reação natural para defender dos invasores. Ela consiste na liberação de proteínas e no recrutamento de linfócitos para combater os antígenos, que são aqueles micro-organismos estranhos lá, né? Muitas vezes a inflamação acaba danificando os nossos próprios tecidos. Por esse motivo é importante procurarmos assistência médica assim que notarmos uma inflamação, para auxiliar nosso corpo a combater a infecção, certo? Se está inflamando ali e tal, mas aí você notou que começou a desinflamar, beleza. Se não, ó, corre no médico. E às vezes o teu organismo pode não estar conseguindo combater aquele problema lá, certo? Muito bem. A inflamação geralmente vem acompanhada de febre, né? Geralmente, né? Geralmente. Preste atenção, porque eu posso estar na prova assim: inflamações sempre
vem acompanhado de febre. Aí você vai tá errado, não é sempre, é geralmente. Então geralmente não é sempre. Muito cuidado com isso. Cílios e sobrancelhas impedem que a poeira de micro-organismos, né, atinja os nossos olhos. Então cuidado, né? Aí cortar os cílios não, que ajuda, né, a proteger os olhos aí. Agora os adquiridos, ó, mecanismos de defesa adquiridos. Não estão presentes desde o nascimento. Aí, ó. Não estão presentes desde o nascimento. E surgem apenas quando o organismo é exposto a um agente específico. Como já vimos, o agente ou substância ou micro-organismo, né, que desencadeia uma resposta do sistema imunológico chamada de antígeno. Certo? Então, esse sistema adquirido, mecanismo adquirido, só um minuto. Beber uma água aqui que a garganta está meio seca. Tem um mecanismo inato que nasce com você, natural, e o mecanismo adquirido é aquele que você adquire quando é exposto a alguma coisa, né? Vamos supor que você é exposto a um determinado micro-organismo e aí o teu organismo vai gerar aquele anticorpo ali para combater aquele antígeno, certo? Essas defesas demoram mais para ser ativadas, mas são específicas para cada invasor. Aqui você vê o exemplo das vacinas, né? Quando você recebe uma vacina, geralmente você está recebendo um antígeno morto, certo? É um vírus, vamos dizer assim, morto, para que o teu organismo vá gerar o anticorpo necessário para combater aquele vírus. E aí quando vier o vírus de verdade, vivo, o teu organismo já vai estar preparado para combater, entendeu? Nós vamos ver quando chegar na parte de vacina lá. Também vimos anteriormente que as substâncias produzidas pelo corpo para combater os antígenos se chamam anticorpos. Alguns anticorpos atacam diretamente os antígenos, enquanto outros apenas os neutralizam. Então, ó, sempre os anticorpos atacam diretamente os antígenos? Não, sempre não. Às vezes eles só neutralizam. Então, cuidado. Há ainda os que anunciam, ó, os que denunciam os antígenos para que os macrófagos, que são outra célula de defesa, né? Nós vimos lá que são os monócitos, quando eles saem do sistema sanguíneo, dos capilares e vão para os tecidos, né? Aí se tornam os macrófagos. Eles possam destruir. Então, tem anticorpo que ataca diretamente, tem anticorpo que neutraliza. Os anticorpos eles podem atacar, podem neutralizar e podem denunciar. Certo? Então aqui são as funções dos anticorpos. Ó. Os anticorpos. Anticorpos podem, né? Atacar, neutralizar e denunciar. Entendeu? Os mecanismos de defesa adquiridos também possuem uma característica especial que os tornam muito valiosos para a proteção de nosso corpo, que é a memória imunológica. Presta atenção à memória imunológica, como é legal. Ó. Quando o nosso corpo produz anticorpos, o sistema imunológico registra as informações do antígeno. Aí vem o caso das vacinas, tá vendo? Ele registra as informações do antígeno para o qual ele é destinado. Assim, quando ocorre outra exposição, ó, o corpo pode reagir mais rapidamente, impedindo que o organismo adoeça, que o nosso corpo adoeça, né? Não pegamos catapora ou sarampo mais de uma vez justamente por causa da memória imunológica, entendeu? Vamos supor que tinha a gripe H1N1, né? Vamos supor. Aí tu recebeu uma vacina, né? Do H1N1. Tal, foi vacinado. Aí, desenho lindo, ó. Vou até para um concurso de desenho, qualquer dia desse, ó. Seu nariz e a boca. Ah! Recebi a vacina do H1N1, né? Aí, o que é que acontece? Eu recebi o vírus do H1N1, mas ele morto, né? O inativo. Aí o meu sistema imunológico ele vai trabalhar, vai gerar os anticorpos para combater aquele vírus lá. Tá. Aí quando vier o H1N1 mesmo, verdadeiro, vivo, aí o pá! O meu sistema imunológico já tá forte por causa da memória imunológica. Porque quando eu recebi a vacina, que eu recebi aqueles anticorpos, aqueles antígenos, né? Mortos, o meu organismo já criou aquela memória imunológica para combater aquele corpo estranho. Quando entrar o vírus vivo, peia nele, entendeu?
Aí a imunidade, a imunização natural, ó. Como é que você cria uma imunização natural? Ó? Tem ela ativa, ó, ocorre quando produzimos anticorpos após sermos expostos naturalmente a algum antígeno, que é algum corpo estranho, né? Então essa é a imunização natural ativa, que é você foi exposto a algum corpo estranho, atacou o seu organismo e você gerou aquele anticorpo, produziu aquele anticorpo naturalmente. Aí desse modo a memória do sistema imunológico nos protege de contrair novamente a doença causada por esse antígeno. Já a imunização natural passiva, olha aí, ó, ocorre quando nós recebemos anticorpos de nossa mãe. Então na amamentação, né? Através do leite, ó, durante a amamentação ou através da placenta durante a gestação. Então tem a imunização natural, a ativa e a passiva. A ativa, você mesmo está produzindo, você está ativo no processo, né? O seu organismo está produzindo os anticorpos. E na passiva você recebe os anticorpos da sua mãe. Beleza? A melhor forma de reforçar o sistema imunológico do nosso corpo é através de quê? A alimentação correta e saudável, certo? Então se alimente bem e pratique exercício físico. A imunização artificial, pessoal, vem quando? Ó, vacinas e soros. A vacina, você recebe o anticorpo, o antígeno, melhor dizendo, vivo não, morto, né? Ou inativo, beleza? Vacina recebe o antígeno inativo ali, certo? E o soro você recebe o anticorpo para combater aquele antígeno. Não confunda, antígeno é o vírus, é a bactéria lá que está atacando o teu corpo. E anticorpo é o que o teu corpo produz para combater o antígeno. Cuidado para não confundir. Então, a imunização artificial ativa, tenho ela também. Cuidado para não confundir. Eu tenho a imunização natural e tenho a imunização artificial. E nas duas eu tenho ela ativa e passiva, né? Entenderam? Ó, cadê a passiva? Cadê? Tá aqui, ó, passiva. Certo? Então, qual a diferença, pessoal? Que na ativa você recebe a vacina para o seu próprio organismo produzir o anticorpo. Entendeu? Aí, ó. Se dá através da vacina, certo? A vacina, ela possui um antígeno inofensivo, um micro-organismo morto ou atenuados. Quando ela é injetada no indivíduo, o sistema imunológico cria anticorpos para combater esses antígenos. Como eles são inofensivos, a pessoa não adoece, embora a sua memória imunológica seja ativada. Assim, através da vacina, podemos nos proteger de doenças, preparando nosso corpo para combatê-los. Eu já falei, né? Por isso que eu li rápido, eu já falei sobre isso. Então, a imunização artificial ativa, você recebe a vacina. Porque você recebe aquele antígeno morto, né? E o teu organismo vai produzir os anticorpos. Já na imunização artificial passiva, tu recebe um soro com o anticorpo já. Entendeu? Já com o anticorpo. Tem a mesma ideia, né? Só que tem a forma natural, você produz na ativa, na passiva você recebe da sua mãe. Essa é a imunização natural. E a imunização artificial, ou você recebe a vacina ou o soro. Na vacina você recebe o anticorpo morto, ou o antígeno morto, para tu gerar o anticorpo. No soro tu já recebe o anticorpo para combater aquele antígeno, aquele vírus lá, ou aquela bactéria, certo? Aí fala que todas as pessoas precisam ser vacinadas, não sei o que mais lá. E tu vai ler isso aqui, certo? Tu lê essa parte aí. A imunização artificial passiva ocorre quando recebemos anticorpos artificialmente. Ó. Então, a imunização artificial passiva ocorre quando recebemos o que? Anticorpos. Pessoal, cuidado nisso aqui, ó. Leia isso aqui mais de uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até você gravar bem na sua mente. O que é imunização natural, o que é imunização artificial, o que é imunização natural ativa e passiva, o que é imunização artificial ativa e passiva. Porque isso aqui é questão de prova também. É linda para cair numa prova, uma questão dessa.
Aí recebe o anticorpo artificialmente através de uma transfusão de sangue ou injeção de soro. Aí, questão linda de prova essa, linda. Diferentemente das vacinas, que estimulam a produção de anticorpos, introduzindo antígeno no corpo, o soro contém anticorpos. O soro contém anticorpos já prontos. Tá vendo a diferença? A ativa é porque você está produzindo. A passiva você está recebendo. Certo? Já pronto. O anticorpo. A diferença da natural, da imunização natural, é porque você recebe da sua mãe o anticorpo, né? E da imunização artificial você recebe o anticorpo na transfusão, ou de sangue ou na injeção de soro, certo? Então cuidado aí para não confundir, beleza? Muito bem, tá aqui também é só questão de leitura mesmo. O principal que você tem que entender é isso. Isso aqui é bom que você leia, tá bom? Leia isso aqui. Leia essa parte, certo? Tá falando aqui do soro antiofídico, quando você é mordido de cobra, né? Aí você recebe o soro antiofídico, porque ali precisa de um tratamento já mais rápido. Lembrando que quando você recebe o anticorpo é para fazer um tratamento mais rápido, que não vai dar tempo do teu sistema produzir os anticorpos, não. Aí tu recebe o soro antiofídico porque ele já vem com o anticorpo para combater aquele veneno. Então é algo mais rápido, beleza? Muito bem. Beba uma águazinha aí, que nós estamos com 56 minutos de vídeo, né? Beba uma água para hidratar o corpo. Aí vem falando da revolta da vacina e tal. Isso aqui eu vou deixar para você ler também, certo? Faça essa leitura, tá bom? É muito importante você ler aqui e tal. Conhecimento extra, né? Beleza. Aí aqui, ó, em 1994, o Brasil recebeu da OMS, Organização Mundial da Saúde, o certificado de eliminação da paralisia infantil. Mas a vacinação é importante porque o vírus continua em circulação em 16 países, principalmente na África e Ásia, né? Muito bem. Vamos pensar, o que uma mãe deve fazer se atrasou algumas doses da vacina do seu filho? Né? E quais os sintomas típicos de reação a uma vacina? O que é que a mãe deve fazer? Bom, é o seguinte. Ela deve vacinar a criança, certo? Não deve, porque atrasou, não vou mais vacinar, não. Nunca é tarde para atualizar as vacinas. Mesmo que a criança tenha passado da idade, né, estipulada para aquela vacinação lá, certo? Você precisa conversar, né, com um pediatra da criança e se informar sobre a disponibilidade daquela vacina na rede pública ou privada também. E as doses também mudam de acordo com a idade. No caso da vacina contra a meningite C, por exemplo, que entrou para o calendário de vacinação, as doses devem ser dadas aos 3 e 5 meses, com reforço aos 12. Acima de 1 ano, a criança recebe apenas uma dose. Essa vacina só é oferecida na rede pública para crianças de até 1 ano e 11 meses. Para as maiores, só nas clínicas particulares. Beleza? Então, muito cuidado. Muito cuidado com isso. Certo? Então, atrasou as doses, não tem problema não. Vai, procura um médico lá e atualiza. Certo? Atualiza. Não vai deixar sem tomar as doses da vacina, não. A falha do contra-ataque, aí vem as doenças, né? Quando o nosso sistema ele falha no contra-ataque dos antígenos, no contra-ataque aos antígenos, aí vem as doenças. Como qualquer outro sistema do corpo humano, né? O sistema imunológico também pode adoecer. E uma das doenças imunológicas mais conhecidas é a AIDS, que já estudamos no capítulo sobre infecções sexualmente transmissíveis. Agora vamos conhecer outras doenças que também podem atacar esse sistema. É a amidalite, que é a tonsilite, né? Ela pode atacar o sistema imunológico. É uma inflamação das tonsilas palatinas causada por vírus ou bactérias. Seus principais sintomas são dor de garganta, febre, dificuldade de engolir e mau hálito. Tonsilites bacterianas também resultam no aparecimento de pus.
As amidalites devem ser tratadas com anti-inflamatórios e analgésicos e, se tiver bactéria, né, antibiótico. Aquelas inflamações na garganta, né? Às vezes você tem a inflamação, mas não tem pus. Então você trata com anti-inflamatório e analgésico. Se tiver pus, já era. Antibiótico. Entendeu? No passado era comum que as pessoas retirassem cirurgicamente as tonsilas palatinas como medida preventiva contra amidalites. Hoje, esse é um procedimento condenado, visto que já se conhece o papel das tonsilas na proteção da faringe. Entendeu? Então ela tá lá para proteger. Acontece às vezes de adoecer por conta de algum problema que houve aí e tal, mas tá lá para proteger. O nome dessa cirurgia é tonsilectomia e hoje só é realizada em casos extremos. Muito bem. Autoimunidade e lúpus. As doenças autoimunes são conhecidas por são causadas por uma falha do sistema imunológico. Então a doença se tornou autoimune porque houve uma falha no sistema imunológico em reconhecer o que é antígeno, ou seja, que é um corpo estranho. Aquele corpo estranho entrou no organismo e o organismo não reconheceu que era um corpo estranho. Então não produz anticorpo para combater. Entendeu? Então foi uma falha no sistema imunológico. Essas são as chamadas doenças autoimunes, certo? Então ela teve uma falha em reconhecer o que é antígeno e o que é elemento natural do corpo. Essa falha é conhecida como autoimunidade e leva o sistema imunológico a atacar células, tecidos e órgãos do próprio organismo, podendo gerar diversos problemas dependendo da estrutura atacada. Então o organismo ele fica meio doido, né? Vamos dizer assim, é maluco. Fica atirando nele mesmo, vamos dizer assim, né? Pra gente entender. Vamos supor, pessoal, entrou uma bactéria lá tipo A. Aí o organismo não reconheceu que essa bactéria era estranha. Mas aí por alguma coisa percebeu que tem algo estranho, mas não reconhece que essa bactéria é A. Aí o que ela faz? O sistema imunológico fica atacando o restante do corpo. Ó. Puf, puf, puf. Aí ataca, como ele diz aqui, ataca células, tecidos, órgãos do próprio organismo. Entendeu? Então ficou doido. Entrou o organismo estranho lá, o micro-organismo estranho, um antígeno. Houve uma falha no sistema imunológico, não reconheceu que era um corpo estranho, só reconheceu que tem alguma coisa estranha, mas não sabe qual é a coisa estranha. Então ele sai atirando para todo lado, fica atacando as outras partes do corpo, entendeu? Uma das doenças autoimunes mais conhecidas é o lúpus, certo? Que ataca principalmente mulheres. O lúpus pode atingir apenas a pele ou ser generalizado. Nesse segundo caso, né, quando é generalizado, a doença recebe o nome de lúpus eritomatoso sistêmico, certo? Os sintomas variam de acordo com a região atingida pela doença. No entanto, o aparecimento de manchas no rosto, feridas na boca e principalmente lesões na pele após a exposição ao sol são fortes indicativos da doença. O lúpus não tem cura, mas a adoção de algumas práticas previne a ocorrência de crises. Não tem cura, mas você não precisa viver sofrendo com isso, né? É só tomar os cuidados. Aí vem uma perguntinha legal aí, ó. Nós nascemos alérgicos ou nos tornamos alérgicos ao longo da vida? Vamos lá, a alergia, pessoal, ela é hereditária. Porém, ela só se desenvolve no momento em que o organismo é sensibilizado por alguma substância. Filhos de pais alérgicos têm cerca de 40 a 90% de chance de desenvolver a doença também da alergia, certo? Então é hereditária a alergia, mas ela só vai se desenvolver no momento em que o organismo é sensibilizado por alguma substância. Entendeu? Muito bem. O que são as alergias? São reações imunológicas exageradas contra um antígeno que não desperta resposta imune em outras pessoas. Vamos supor, poeira, né? Poeira. Vamos supor que você pegou aquela poeira ali, aí você tem alergia. Tá. Por que você tem alergia? Porque você tem uma reação imunológica exagerada contra esse corpo estranho, né? Que não desperta a resposta imune em outras pessoas. Tem gente que não tem alergia à poeira e tem outros que tem. Então o que é a alergia? É uma reação imunológica exagerada a uma coisa que nem todo mundo tem.
Diferente, por exemplo, do H1N1, vamos supor, né? Vem um vírus da gripe, o cara vai adoecer. Se ele não tiver ainda aquela memória imunológica, né? Para combater. Certo? Aquele vírus. Pá, vai adoecer. Se ele não tiver ainda recebido a vacina, aquele negócio todo, né? Beleza. Mas a alergia é voltada para esse sentido, que é uma resposta imunológica exagerada. É uma coisa que não havia necessidade do nosso sistema imunológico combater. Vamos dizer assim, né? Estou usando essa linguagem assim para a gente tentar entender. Mas como o nosso sistema imunológico é exagerado, aí ele vai inventar de combater e aí a gente acaba, né, adoecendo da alergia. Certo? Muito bem. As pessoas que sofrem de alergia são chamadas de alérgicas e os antígenos que provocam a reação, alérgenos, certo? Os antígenos que provocam essa reação alérgica são chamados de alérgenos. Várias substâncias podem causar alergia, como plantas, remédios, alimentos, principalmente leite e chocolate, né? Quem gosta aí de chocolate, né? Cuidado, que é um vilão da alergia, né? Às vezes você vive com alergia e não sabe por que é. Come chocolate demais, come besteira demais, come açúcar demais, né? Come coisa doce demais, toma leite demais, muita coisa derivada de leite. Então, cuidado, né? Ah, professor, mas eu não como muito não e sou. Então você tem que comer menos ainda. É simples assim, papai. Você tem que ir cortando tudo aquilo que lhe faz mal. Professor, mas eu gosto tanto. Bom, aí você escolhe o que é que você gosta mais. Se é da sua saúde ou se é da comida, né? Eu sou adepto daquela teoria. Eu não sou nem peixe para morrer pela boca, né? Eu sou adepto daquela teoria. Às vezes eu como umas besteiras aqui, outra lá e tal. Mas eu tenho muito cuidado. Às vezes eu corto algumas coisas que me faz mal. Sai fora, mano. Eu prefiro a minha saúde, né? Porque a gente tem aquele prazer no paladar. Ai, como é bom, gostoso. Aí depois tá doente. Ai, é uma vantagem disso. Não tem vantagem nenhuma. Melhor você ter uma vida saudável. Você vai ter muito mais prazer, alegria, né? Prazer de viver. Vamos tocar pra frente. Produtos químicos também, né? Pode causar alergia. Produtos de limpeza, né? E de construção também. Muito bem. Um dos alérgenos mais comuns é a poeira doméstica. Isso aqui é legal, viu? Ela é formada por resto de pele humana e animal. Ai, papai! Ó, os alérgenos mais comuns, a poeira, um dos alérgenos, né? Doméstica. Ela é formada por restos de pele humana e animal, pelos e micro-organismos, dentre os quais se destacam os ácaros. Preste atenção nisso aqui, meu filho dos outros. Principais causadores da alergia são os ácaros. Cuidado para não dizer acaros, viu? Pelo amor de Deus. Do 8º ano, não vale acaros, não. É ácaros. Que tem um acento no A, papai, filho dos outros. Ó, ácaros são animais invertebrados, microscópicos, pertencentes ao filo dos aracnídeos. Ó, eles se alimentam de quê? De restos de pele humana e vivem em tecidos, tapetes, roupas, travesseiros, colchões e etc. Professor, você tá doido? Não, só uma coisinha. Olha aí o que são os ácaros. Tá prestando atenção como é esse negócio? Eles se alimentam da nossa pele, mano. Um indivíduo desse. Tu já pensou? Ó, o resto de pele humana. Mano. Aí a gente ainda adoece por causa desses indivíduos ainda, mano. Tá vendo aí o negócio como é sério? Pessoas alérgicas à poeira devem manter uma rigorosa higiene ambiental para evitar crises. Remédios e vacinas podem ser indicados para combater crises alérgicas. E alimentação saudável, como sempre. Ai, papai. Estamos já concluindo, pessoal. Se aveste não, vai dar certo. Nunca se ouviu falar tanto em alergia. O que está acontecendo? Aumentou o número de alérgicos no mundo? Olha aí, presta atenção. Diversos estudos epidemiológicos apontam que esse aumento é consequência da crescente poluição no ar, principalmente nos grandes centros urbanos, e da péssima qualidade de vida, que inclui principalmente maus hábitos alimentares e sedentarismo. Tu tá vendo aí? Por que tem mais gente alérgica? Maus hábitos alimentares, sedentarismo e a poluição no ar é maior hoje em dia, né? Entendeu aí?
Leucemia, pessoal. O que é leucemia? No capítulo sobre genética, vimos que algumas células defeituosas podem se reproduzir descontroladamente e formar cânceres. A leucemia é um tipo de câncer que atinge as células da medula óssea. Tá vendo aí, mano? Que negócio é esse? A medula óssea produz sangue, né? Produz aqueles glóbulos brancos lá no nosso sistema imunológico. Tá entendendo? Tá entendendo aí? E aí, se ataca essas medulas, como é que vai ficar nosso sistema imunológico, né? Resulta na formação de leucócitos anormais, ó. Certo? Com a proliferação dessas células, né, esses leucócitos anormais, a produção de eritrócitos e plaquetas é comprometida, afetando o transporte de substâncias pelo corpo. Além disso, os leucócitos anormais não conseguem proteger o organismo satisfatoriamente. A diminuição do número de eritrócitos causa a anemia, sonolência e cansaço. Já a ausência de plaquetas aumenta o número de pequenas hemorragias, como sangramento no nariz. Os nódulos linfáticos incham por causa do excesso de células defeituosas retidas e o corpo adoece com facilidade em virtude da falta de proteção imunológica. O tratamento contra o câncer pode ser feito com substâncias químicas, né? Quimioterapia ou radioterapia, né? E em alguns casos é preciso realizar um transplante de medula óssea para que o corpo volte a produzir essas células sanguíneas saudáveis. Beleza? Muito bem. E aqui eu vou deixar para você ler também. Rejeição de transplante, certo? Ó, que legal. Muito legal isso aqui. Deixar como atividade aí para você fazer a leitura, certo? Você não ficar só ouvindo minha voz chata aqui, depois você cansa de mim, não quer mais nem me ouvir, né? Então, muito bem. Pessoal, nossa aula de hoje é essa, tá bom? Nós estamos aí com 1h11 minutos de aula. Aí assim, ó, o que é que eu quero que você faça? Faça essas leituras que eu recomendei, desses Aprenda Mais, certo? São curiosidades, muito bom para você. Inclusive eu posso tirar alguma coisa da prova, né? Desses Aprenda Mais também, pode ser. E faça o seguinte, você ainda tem tempo, né? Agora são exatamente o que aí? Umas 4h40, né? Vamos supor 4h40. Dá tempo de você ver pelo menos umas 2 páginas do livro aí, tentar responder umas 2 páginas, né? Faça o máximo que você puder aí dentro, até 3 páginas. Professor, mas só dá para fazer uma? Pois faça. Professor, dá para fazer 2, que eu sou é desenrolado. Pois faça 2. Professor, eu vou fazer 3, que eu sou o cara. Pois faça melhor ainda. Entendeu, pessoal? Faça o máximo que você puder, porque é o seguinte, vai aliviando a tua pressão psicológica para o final. Nós temos que saber dividir as cargas. Não deixa para levar tudo de uma vez, não. Às vezes tu deixa para fazer as questões tudinho num dia só. 9 páginas de exercício. Não dá, pai. Certo? Vai fazendo aos poucos. Faz hoje aí umas 2 ou 3. Aí na nossa próxima aula tu faz mais umas 2 ou 3. Quando for no final tu fez, professor, eu fiz, nem senti. Pois é. Essa é a ideia. Beleza? Galera, um abraço. Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, só me perguntar aí, tá bom? Tô na área. Valeu, Deus abençoe.